E aqui a gente vai para a Bíblia, essa Bíblia em hebraico e português, e vamos começar esse estudo assim mais profundamente usando a Bíblia. E lembrando aqui o importante é ligar essa palavra semana, Shavué no hebraico, com o casamento, as bodas do Cordeiro. Então aqui no início do capítulo 9 de Daniel, a gente vê que no verso 2, Daniel faz a ligação com o profeta Jeremias, com a profecia dos 70 anos. A gente vê que passados 70 anos de tribulação ali de Daniel, a gente lembra toda a ligação de Daniel, ou do livro de Daniel, esses 70 anos com o Egito. Daniel, um jovem, assim como José lá no Egito, foi para uma terra estranha, Faraó, o rei, tendo sonhos, Deus interpretando, ajudando, dando sabedoria a Daniel e a José. Eles vencem ali naquela terra estranha e vários paralelos, como já tenho falado, isso tudo é importante para 70 semanas, porque é como agora em Daniel também como uma saída da Páscoa, essa profecia das 70 semanas, como se aquela profecia do Pentecoste, saindo da Páscoa até o Monte Sinai, até o Pentecoste da igreja, o Pentecoste também nós, individual, assim como Cristo ali na cruz, deu sua vida na Páscoa, logo em seguida no Pentecoste, o Espírito seria derramado sobre aqueles 120 e por muitos mais que viriam. E é isso que a profecia das 70 semanas fala. O Espírito sendo derramado após a saída de um cativeiro. Então Daniel, o cativeiro, mas ele venceu. E aqui ele vai orando. O início da oração dele são 70 anos, a gente vai ver a ligação com as 70 semanas. E mais à frente a gente vai ver a ligação com a profecia de Jeremias desses 70 anos na Babilônia, que tem bastante ligação com as 70 semanas. Vai ver em Levítico, segundo Crônicas também. Assim como Daniel passou 70 anos de tribulação e venceu, as 70 semanas fala disso também. E veja só, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebelde, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então Daniel vai orando, similar àquela oração de Salomão, lá voltando quando o templo foi inaugurado, e lembrando, aproximadamente 490 anos, a palavra fala isso, da saída do Egito de Israel até a construção e inauguração do templo de Salomão. Então é isso que fala 70 semanas, nessa perspectiva também, um templo sendo criado. Daniel vai orando aqui muito parecido com ali o que Salomão, o rei, falou na inauguração do templo, cerca de 490 anos depois da inauguração do templo, seria o cativeiro da Babilônia. Então Daniel vai orando, e aqui eu tenho selecionado algumas palavras no hebraico, com cores. Tenho trabalhado muito nessa Bíblia aí, de ver a mesma cor do hebraico, a mesma cor do português, para facilitar, e ver toda a ligação da oração de Daniel com leis, leis, porque é do Egito até as leis no Monte Sinai, que foi o primeiro Pentecoste, o casamento, 49 dias, dia 50, o casamento, então é uma ligação muito forte. Mais uma vez, a lei, a Torá, e o juramento, a gente vê a grande ligação da palavra sete com a palavra semanas, semanas é o plural de sete, juramento está ligado à palavra sete, a mesma raiz, na verdade a mesma palavra.
Então o juramento é o juramento da noiva com o noivo. É isso que fala também as 70 semanas. Lei, e ele vai falar muito de lei, a Torá novamente, como está escrito na lei de Moisés. Ele vai voltar a falar sobre a lei, sobre Egito, a grande forte ligação com o Egito. Então a palavra de Deus vai dando esses indícios, se Daniel sabia ou não o que significava as 70 semanas, isso cabe a Deus. O que a gente sabe é que Deus deixa essas indicações na palavra. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa. Temos pecado novamente. Daniel, assim como a oração de Salomão fala, se confessares o teu pecado, se orares ali, virado para essa cidade de Jerusalém, o Senhor perdoará. Então, é isso que Daniel está fazendo aqui, até que a gente vai ver no verso 24 o início da profecia, dessa revelação de Daniel sobre as 70 semanas. Então, Shavuim, Shivim, semanas 70, assim no hebraico, 70 semanas. Como eu falei, a palavra semanas aqui no plural e a palavra 70 são a mesma palavra. Você vê aqui que são a mesma palavra. Eu passo aqui para o slide no PowerPoint que mostra isso, como já tenho mostrado até. Então, a palavra semanas e 70 são a mesma palavra que no hebraico antigo. Deixa eu ver essa acentuação aqui que eu estou nesse quadro em azul. Essa acentuação foi criada apenas depois de Cristo, no século VI aproximadamente. São sinais masoréticos que ajudam a pronúncia da palavra, porque realmente você vê, a palavra é a mesma, as letras dessas duas palavras, semanas e 70 é a mesma, mas como pronunciar? Então, Shavuim, semanas, Shivim, 70. Aqui, nessa parte de cima em vermelho, aqui nessa parte de cima em vermelho, o original a gente vê que não tem acentuação e era como Daniel realmente ali escreveu. E qual a importância disso? A importância, só para a gente mostrar que, primeiro, a palavra anos, 70 semanas de anos não está ali no texto. Segundo, se a gente olhar no original, poderíamos até ler semanas ou muitas semanas, ou 70. Claro que o sentido, realmente, 70 semanas está perfeito. A gente vê a divisão de 62 semanas, 9 semanas, a última semana também. É importante mostrar o lado profético também, essa parte de semanas. É importante mencionar essas coisas que, ali no original em hebraico, muitas pessoas discutem sobre esses temas. A gente volta ao texto aqui no hebraico e no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Kodesh. Kodesh, a sua santa cidade, para cessar transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. O que é o Santíssimo? Kodesh, Kadeshim, na verdade, o Santo Santos. No hebraico, o Santo dos Santos. Essa ligação com o templo, a gente liga com o Apocalipse, capítulos 21, 22. Ali o templo sendo formado, a Nova Jerusalém. A Santa Cidade, a gente vai voltar a isso. E no verso 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias. Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui. Messias, aqui em preto no hebraico, e preto aqui no português, Messias. Na verdade, é uma disputa com os judeus, porque dizem que não fala Messias, é ungido, e realmente a palavra literalmente significa ungido, que poderia ser um sacerdote, uma pessoa ungida ali com óleo, como Davi foi um rei, ungido pelo profeta Samuel, mas Messias também
não está errado. Na verdade, o Messias é um ungido também. Na verdade, eu entendo que Deus mostra algo muito mais profundo. É a unção do crente. Se liga diretamente realmente ao Messias, literalmente os 490 anos até ali a morte do Messias, toda a ligação com a vinda de Cristo, o Messias, o ungido, e essa ligação com o ungido, com Cristo, o ungido, ungindo nossas vidas, vindo para nossas vidas. Que eu acho que é o sentido maior dessa profecia. Haverá 7 semanas, né, que em fundo amarelo eu tenho colocado essas palavras, 7 semanas, 70, são todas palavras da mesma raiz, juramento, como a gente já viu anteriormente, são palavras interligadas, como já tenho falado. As ruas, né, Rahov, as ruas, ligação também em Apocalipse 21, 22, as ruas é a largura, para lembrar que essa palavra significa largura também. E o muro, tranqueiras, vou falar mais em outra passagem sobre isso logo em seguida. Tranqueiras é como as novas versões, pelo menos a Almeida Nova, se não me engano, ela tem tranqueiras. Muro, a versão mais antiga. Na verdade, não existe na Bíblia, é o único local onde se traduziu como muro, e hoje se fala mais em tranqueiras ou trincheiras, porque realmente é ali como se fosse uma escavação realmente de um muro até, uma proteção, que está ligada a ouro no livro de Provérbios, como a gente vai ver depois. Então essa reedificação da cidade vai ser em tempos angustiosos. Tempos. Ligação do livro de Daniel com os tempos e o Apocalipse também. Muito importante. E no verso aqui 26 de Daniel, e depois das 62 semanas, mais uma vez semanas, será cortado o Messias. Vou falar mais sobre essa palavra cortado logo em seguida. Messias novamente ungido. É como se a unção seja cortada, a unção cortada do crente, se a gente aplicar essa profecia para nós crentes. Se aplica para a igreja, se aplica para o crente, se aplicou para Israel e até em vários momentos da história de Israel. O povo do príncipe há de vir e destruirá a cidade. Uma coisa interessante. Eu até deveria ter sublinhado mais aqui o príncipe Nagid. Esse príncipe Nagid, importante mencionar aqui que no verso 25, onde diz: para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Veja que o ungido, o Messias, é chamado de príncipe. Nagid, a mesma palavra no verso 25 que é usado no verso 26. Então, e o povo do príncipe, né, realmente ligam muito a anticristo. Eu acredito que é uma confusão muito grande de dizer que no verso 25 o príncipe é o Messias, no verso 26 esse príncipe é um anticristo. Né? Seria uma confusão muito grande. Eu acredito que não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Realmente é o povo do Messias. No ano de 70 depois de Cristo, a gente vê que veio os romanos, destruíram Jerusalém. E, na verdade, foi uma operação de Deus, inclusive. Infelizmente, foi um julgamento, um castigo. A gente pode falar mais sobre isso depois. Esse povo que irá de vir destruirá a cidade, o santuário. Jesus fala sobre isso em Mateus 24. Foi cumprido ali literalmente nos tempos de Jesus e no ano de 70 depois de Cristo. Mas tudo isso fala no crente quando o santuário do crente está invadido por coisas que não são de Deus. E o que acontece? Deus vai reconstruir essa obra, não tem outra. Guerra e assolações, a gente vai com o tempo falar mais sobre isso, assolações. E no último verso 27 desse capítulo, dessa profecia, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, vou falar um pouco mais sobre a metade da semana, será cortado. Então, essa metade da semana está ligada também ali ao Egito, porque foi à meia-noite que foi cortado o primogênito. Os primogênitos do Egito foram mortos. E lembra também da morte de Jesus. Ali, como se à meia-noite a escuridão ali aparece. Então sempre essa ligação com o Egito, com a Páscoa, com a morte de Cristo também.
na verdade foi uma sombra ali da Páscoa, e fala o quê? De um primogênito morrendo, é a metade, é um corte, essa unidade do 7 é cortada, essa unidade do 1 também é cortada, é a metade. E no livro do Apocalipse a gente vê muito isso, 3,5, que também no livro de Daniel é a semana cortada no meio, o 7 é o 3,5, então essa constante tribulação. E aqui, mostrando de uma outra forma, focando nos últimos 3 versos de Daniel, no capítulo 9, e desse verso de Jeremias no capítulo 3, verso 8, onde se fala do divórcio. Então aqui toda a ligação de Daniel às 70 semanas com a noiva, o divórcio, o casamento. Então Jeremias no capítulo 3, verso 8 fala: "E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio." O divórcio está ligado a cortado, como a gente vai ver aqui na profecia das 70 semanas. "Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também, e ela mesma se prostituiu." Então Jeremias fala muito em Lamentações e no livro de Jeremias sobre Judá e Israel como a noiva, como irmã, são as 2 irmãs, sistema de divórcio, casamento, prostituição. E no livro do Apocalipse a mesma coisa com a igreja. E a gente liga essa palavra, justamente essa palavra divórcio, né, no hebraico com a palavra cortado, aqui no verso 26. Coloco aqui nas mesmas cores. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ali como Jesus morreu, também muitas vezes o Messias, a unção é cortada do crente. É a semana cortada ao meio, como a gente vê no Apocalipse, os 3 tempos e meio, que se Cristo não tivesse fazendo parte disso, para ser os 7, os 3 anos e meio do ministério de Cristo ali cortado no meio, e a igreja completa isso também, faz os 7, a perfeição, a plenitude disso. De volta aqui no verso 24, mais uma vez 70 semanas determinadas, e que é a questão do selo para dar fim aos pecados. Então essa palavra dar fim, que na verdade é selo, está aqui nesse verso por 2 vezes, sublinhando aqui, está nessa cor aqui meio que salmão. Então a palavra selo aqui liga muito aos selos do Apocalipse, porque os selos no Apocalipse é o livro aberto, ali é o selo do rei. Vou falar sobre isso quando falar dos selos do Apocalipse. O rei selava o documento, e ali no Apocalipse o livro é aberto, o livro que estava selado, só o cordeiro podia abrir. E ali vai se abrindo os selos, não só o julgamento vai vindo, correção, na verdade, para o povo de Deus, mas os 144 mil que são a noiva, a gente vai ver isso, que eles são a noiva, eles vão ser selados também. Então o selo está muito ligado à noiva, também a esse documento, a Jesus. No Novo Testamento Paulo fala muito isso, é o selo, né, das leis no nosso coração. É realmente esse Pentecoste onde as leis são implantadas no nosso coração. Então qual o sentido das 70 semanas? É para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar, né, o selo, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. E a gente vê no Apocalipse capítulos 21 e 22. Então esse é o sentido, ungir. Vai acontecer com a igreja, vai acontecer e tem que acontecer conosco individualmente. Esse Santo dos Santos ser ungido, o selo sobre o nosso coração. E no verso 25, sim, palavras ligadas a essa questão de noiva, né? Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Então, ali a noiva, no livro do Apocalipse. A palavra semana está ligada à noiva. A palavra Rahov, rua, como já falei, ligado ali a Apocalipse 21, 22, a largura e as ruas ali, a praça também, que essa palavra significa ali, no templo que desce, as medidas de Cristo Jesus no crente, Haruts, o muro e as tranqueiras, como falei. As traduções mais novas estão colocando tranqueiras ou trincheiras, e fala disso como um ouro também no livro de Provérbios. Essa palavra significa o ouro ali do livro de Apocalipse, né? Aquela cidade. Então,
é o ouro, a incorruptibilidade de Jesus no crente. Muito lindo essa profecia. E no verso 26, o Messias cortado, como eu já falei, esse corte, esse divórcio que não pode acontecer em nossas vidas. E no último verso, no verso 27, toda essa ligação com a aliança, e ele firmará a aliança. Quem? É Jesus, que ele faz essa aliança com o crente por uma semana. A gente vê no Apocalipse. E ele quer fazer essa aliança por uma semana. O crente esteja firmado nessa aliança. Essa aliança que fala o Pentecoste. É uma aliança, o selo nos corações, a lei nos corações do crente. Uma semana é o um. Estar com Cristo, 1 João 17, ser um com Cristo. E não a metade. A metade é o corte, é a morte do primogênito, é a morte das coisas do mundo. Esse homem velho tem que morrer. Esse primogênito velho, a carne, tem que morrer para o novo Cristo em nós viver. É isso que fala essa profecia. A gente vai falar mais sobre isso depois. Até a palavra consumação é interessante, que é a própria palavra noiva no hebraico, calá. Não queria aprofundar muito isso, mas a noiva é a consumação de um projeto. Aqui é o contraste, é a consumação do corte, infelizmente. A Bíblia traz muito esse contraste também. A gente vai continuar falando sobre esse tema da noiva, Shavuot, semanas no hebraico.